Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2. Queridos, eu tinha duas passagens bíblicas no meu coração. E embora Deus tenha falado, ao coração da pastora Selma, e nós iremos fazer nesta noite a unção dos nossos empresários, o Senhor Deus tocou o meu coração muito forte a respeito de uma palavra sobre a vida financeira, sobre fé e finanças. Mas quando eu estava estudando a palavra de Deus hoje, foi muito forte o toque do Espírito Santo, no sentido que fosse ministrado esta porção da palavra de Deus. E eu, em obediência ao Senhor, quero comunicar ao seu coração esta passagem bíblica. E eu creio que numa outra oportunidade, querendo Deus e os pastores nos permitindo, eu estarei com você aqui também, para falar com você sobre fé e finanças. E assim orar novamente pela sua vida financeira. Amém? O Espírito Santo de Deus nos levou a Efésios capítulo 2, o versículo 1 até o 10. O capítulo 2 de Efésios nos diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros homens. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Volte a sua Bíblia um pouquinho comigo, vamos lá em João, Evangelho de João, capítulo de número 1. O João foi apelidado por Jesus, filho do trovão. É incrível como nós vemos na palavra de Deus, um homem de temperamento forte, um homem que era denominado filho do trovão, e que escreve de uma maneira, e que descreve de uma maneira tão preciosa, o amor de Deus, a graça de Deus, o aconchego do colo do Pai. E focando neste versículo, capítulo 1, versículo 12, que eu quero meditar com você nesta porção da palavra, diz assim a palavra de Deus, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração, quero orar com você novamente. Pai, eu coloco diante de Ti neste momento a Tua igreja, Pai. Nós estamos diante desta palavra, Senhor, que ela é viva, ela é infalível, ela é eficaz, Senhor. É uma espada cortante e penetrante, Senhor, que entra, Senhor, no nosso espírito, Pai. E eu te peço neste momento, Senhor Jesus, toca os corações, Senhor. Deus, toca as mentes, Senhor. Toca a vida dos Teus filhos, produzindo, Senhor, transformação, trazendo salvação, trazendo redenção, Senhor, justificação. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, passeie livremente em nosso meio, Pai. Tenha liberdade, Pai, porque aqui, Senhor, é a Tua casa, Senhor. Aqui é o Teu lugar, Senhor. Então fique à vontade, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Não, Senhor, aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte, Senhor. Tu tens liberdade, Senhor. Seja o primeiro nesta casa, seja o primeiro nesta reunião, Senhor. Assim nós levantamos as nossas mãos, Pai, e Te louvamos, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Querida igreja, eu quero falar um pouquinho com você, introduzindo esta campanha de fé e milagres, sobre um problema que paira no meio da humanidade. E na verdade, quando eu começo a conversar com as pessoas, e quando nós observamos os problemas da sociedade, os problemas do ser humano, nós vemos
que o início de tudo, o começo de tudo, ele recai simplesmente numa palavra chamada identidade. Quantas das vezes nós já compartilhamos várias mensagens aqui na comunidade evangélica Filadélfia a respeito de identidade divina? Nós já passamos em várias passagens bíblicas falando ao seu coração a respeito desta identidade. E neste momento eu gostaria de falar com você a respeito de alguns dilemas do ser humano, de alguns problemas. Quem nesta vida, ao longo da sua caminhada, não se perguntou: quem sou eu? Por que eu estou neste mundo? Para que eu vim a esta terra? Para que eu sirvo? Do que será que eu estou valendo nessa terra? Para que eu sirvo? Qual o propósito da minha existência nessa terra? Vários de nós, muitas das vezes, nos questionamos em relação aos propósitos do Senhor e também ao porquê nós estamos nessa terra, quem nós somos de fato. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que ela traz respostas para nós nessa noite. Eu quero que você leve cativo o seu entendimento, toda a sua atenção ao Senhor Deus neste momento, e que esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus, porque eu quero transitar com você pelas páginas da Bíblia Sagrada, mas o Espírito Santo de Deus estará sendo o professor, assentado aí do seu lado, comunicando no seu ouvido as verdades do reino, produzindo transformação no seu coração, trazendo mudança e libertação à sua mente nessa noite. Quando nós rastreamos a palavra de Deus, nós vamos ver que o início de tudo, as respostas que nós procuramos, elas se encontram lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 31, nós vamos ver o propósito de Deus para o ser humano. Eu quero ler com você Gênesis, você não precisa procurar aí na Bíblia não, eu vou ler para você, Gênesis capítulo 1, do versículo 26 até o versículo 31, diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, o homem formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. Aqui nós temos a criação da mulher. E voltando para o texto que eu disse a você, em Gênesis capítulo 1, o versículo 24, diz assim: e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Deus dizia, ali a Trindade conversava entre si e dizia: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Olha que coisa tremenda, queridos. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e de toda árvore, em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Aqui em Gênesis nós vemos o propósito de Deus para o ser humano. Nós vemos que o Senhor Deus criou o ser humano à sua imagem, criou o ser humano à sua semelhança, e deu um propósito para o ser humano. E ele disse: domine, sujeite a terra,
Adão, você e a Eva, vocês vão multiplicar, vocês vão frutificar, vocês vão povoar a terra, vocês vão encher a terra de filhos amados e queridos, e estes filhos amados e queridos, eles vão sujeitar a terra, eles vão dominar a terra. E quando nós vamos nos aprofundar nesta palavra que nos diz domínio, que ela diz sujeite a terra, ela fala de reinado, ela fala de propósito, ela fala de gestão, ela fala de nós sermos mandantes, ela fala de nós governarmos a terra em o nome de Jesus, de nós reinarmos nessa terra em o nome de Jesus. Queridos, talvez você me ache maluco por estar falando desta forma com você, mas o propósito de Deus, ele é maravilhoso, ele é glorioso, e eu acho que, olhando para a palavra de Deus, nesta noite, este é um tempo de liberdade, de libertação, de quebra de cadeias, e quebra de correntes nessa noite, pois esta palavra irá trazer luz à sua mente, trazer esperança ao seu coração, e abrirá novas portas, um novo caminho para que você possa passar em Cristo Jesus. E nós vamos ver que este homem, criado à imagem, criado à semelhança de Deus, ele foi feito também para se relacionar com Deus, para ter comunhão com o Criador. E este homem foi criado com base no caráter de Deus, foi criado por um Deus que é amor, foi criado por um Deus que também é justiça, por um Deus que também é santo, e Deus sendo amor, e Deus sendo justo, e Deus sendo santo, ele criou o homem à imagem e à semelhança, parecido com ele. Quando Deus vinha andando pelo jardim, Adão vinha após ele, e eu tenho certeza que Eva olhava e falava, mas puxa vida, não é que é a cara do pai? E Adão olhava e falava, mas não é que ela é a cara do papai? Porque o homem em si, ele tinha e ele tem a imagem de Deus, a imagem de Deus. E nós olhamos e vemos que Deus, ele criou todos os seres angelicais e os seres humanos em amor. E sendo um Deus de amor, ele disse, vamos deixar os seres criados livres, porque não tem como estabelecer um relacionamento de amor forçado. Isso não é amor. Como que eu pego o homem e forço ele a me adorar, e forço ele a me amar, e eu forço os seres angelicais a me amarem? Isso não é amor, isso está mais para uma tirania. Então Deus, com base no seu amor, ele cria o ser humano livre, e o ser humano agora tem livre-arbítrio, e Satanás também tem livre-arbítrio, e ele inflamou o seu coração, e aqui começa todo o problema, com uma crise de identidade, uma crise, um problema terrível, num ser angelical, porque ele olhou para tudo que Deus tinha criado ele para que ele fosse e para que ele fizesse, e ele falou, eu não quero ser aquilo que Deus me fez para ser, e eu não quero fazer aquilo que Deus me fez para fazer. Sabe o que eu quero? Eu quero colocar o meu trono acima do trono de Deus, quero ficar acima do Todo-Poderoso. Então Satanás foi o primeiro ser que teve crise de identidade. Ele olhou para ele mesmo e não quis ser aquilo que Deus tinha criado ele para ser, não. E ali começou o problema, o orgulho, e rompeu a aliança com Deus. E Deus, sendo amor, mas também sendo justiça e santidade, ele baniu aquele ser terrível da sua presença. O pecado, a desobediência, ela abre uma brecha e separa os seres de Deus. A desobediência, o pecado. Nós olhamos e vemos que Satanás, então, ele entra no jardim e ele induz a Adão também, contando uma das maiores mentiras que já foram contadas nessa terra. Ele fala, Adão, sabe de uma coisa? Você pode ser o que você quiser. Alguém já ouviu essa frase por aí nos dias atuais? Você pode ser o que você quiser. Na verdade, essa é uma das maiores mentiras. Começou lá no Éden. Ao longo das gerações, Satanás tem repetido isso para os seres humanos, e eles continuam caindo nesta mesma mentira. Quantas das vezes nós vemos pessoas
citando esta frase, dizendo: liberte-se, seja o que você quiser ser, você tem este potencial, você pode ser o que você quiser ser, mas na verdade, isto é uma meia-verdade, isto é uma mentira, por assim dizer, que começou no coração do diabo, e que ele perpetuou, porque Adão tinha sido criado para ser algo, e para fazer algo, ele tinha sido criado para se relacionar com Deus, o homem, a mulher, foi criado para ter comunhão, para estabelecer um relacionamento de amor com o Criador, e agora, ali em santidade, com o cetro do domínio que Deus tinha passado nas mãos de Adão, ele estava dominando a terra em um nome de um Deus todo-poderoso, ele estava gerenciando a terra, ele estava governando a terra em nome de um Deus todo-poderoso, como um embaixador numa terra. Agora, Satanás diz para ele: abra mão disso tudo, você pode ser o que você quiser ser, e sabe de uma coisa, você pode ser até igual a Deus. E o que aconteceu? Adão e Eva caíram, houve a queda, todos nós conhecemos a história, todos nós sabemos da história, quando eles desobedeceram ao Senhor, e agora, este Deus sendo um Deus justo, esse Deus sendo um Deus santo, este Deus sendo um Deus de amor, ele, diante desta atitude do ser humano, ele precisa tomar uma decisão. Ele precisa tomar uma decisão, porque a santidade de Deus, ela foi ofendida pelo pecado do ser humano. O ser humano, ele provocou a ira de Deus, ele provocou o caráter de Deus, ele foi contra o caráter santo de Deus, e ele desobedeceu a Deus, e esta santidade de Deus precisa ser satisfeita. Essa santidade ofendida requer uma punição, a lei requer uma punição sobre o homem. A Bíblia fala que os nossos pecados, as nossas transgressões, elas fazem separação entre Deus e entre o homem. Deus, sendo um Deus santo, um Deus puro, ele olha para o homem e ele sente repulsa diante dos pecados. É uma reação normal de um ser que é santo. Imagine você, Deus, ele é santidade, ele é pureza, ele é justiça, e diante da transgressão do homem, do Adão, do primeiro Adão, em romper, em quebrar a aliança, em romper com Deus e o seu propósito, agora a santidade de Deus ofendida, e a primeira reação de um Deus que é santo é se afastar desse homem. Por quê? Porque os pecados estão no meio, fazendo a separação. Os pecados estão entre Deus e o homem. E nós olhamos e vemos que esta imagem e semelhança, ela foi lesada, ela foi danificada, ela foi perturbada por causa da queda. Agora o que nós temos aqui nessa igreja? Um tanto de Adão e de Eva, tudo pirateado, por quê? Porque nós vemos que a imagem e semelhança está doente, é um produto falso, a nossa identidade está corrompida. De que forma? Só existiram dois homens que saíram das mãos de Deus de uma maneira perfeita: Adão, que permaneceu assim por um período de tempo até cair, e Cristo, que foi o segundo Adão, a qual Paulo se refere ali nos seus escritos. E nós olhamos e vemos que o restante é tudo pirata. Por que é pirata? Porque viemos ao mundo para fazer algo, para ser algo, e muitas das vezes nós não somos o que viemos para ser, e nós não fazemos aquilo que fomos destinados a fazer. Vocês estão me entendendo? Amém? Caminhe comigo pelas páginas da Sagrada Escritura. Nós vemos que Deus, ele criou o ser humano. Ele criou o ser humano de uma maneira pura. Vamos fazer de uma maneira pedagógica para você entender. Ele era puro. Imagem, semelhança de um Deus. O que eu tenho aqui? Não é uma taça? São duas taças. Taça. Deus, o homem, a divindade. O que eu estou querendo exemplificar aqui? Que o homem não é Deus. Embora tenhamos a imagem e semelhança, não somos deuses, nunca o seremos. Mas somos taças, parecidos com o papai. E aí o que acontece? O homem resolve romper com Deus e tomar o cálice que Satanás lhe ofereceu. E a imagem ficou corrompida, danificada, pirateada. Veio para fazer algo, veio para ser algo, mas não é e não faz.
Sabe, é a mesma coisa de um telefone resolver virar chapinha de cabelo. Imagina só, ele foi feito para quê? Para comunicar. De repente, ele encasqueta que quer alisar o cabelo. Você acha que isso vai dar fruto? Imagina só o cabelo da irmã na hora que vier no culto. Não vai dar certo não, né? Então, da mesma maneira somos nós. O problema nosso começa dentro do nosso coração. Por quê? Porque Deus nos criou para ser algo e para fazer algo, e muitas das vezes nós relutamos e ficamos ali emperrados e fala, Deus, nessa área eu não curvo. Nessa área eu não me coloco de joelhos, brigando contra os propósitos de Deus na nossa vida, indo de frente com aquilo que Deus quer de bom, perfeito e agradável para a sua vida. E aí, esta história toda não pegou Deus de surpresa, porque lá na eternidade Ele já tinha pensado em todas as coisas. E Ele fala, Jesus, agora é hora de se encarnar. É hora de você pegar um óvulo de uma mulher emprestado. Olha o óvulo. 100% carne. E encarnar, o que significa isso? Entabernacular, Emanuel. Deus dentro do barro, Deus dentro do vaso, Deus esvaziou da sua glória e veio numa forma humana, igualzinho a Adão, parecido com Adão, teve fome, sentiu frio, sentiu calor, jejuou, andou, teve a sua pele queimada do sol. O Cristo Todo-Poderoso, que tinha poder para traspassar qualquer velocidade a qualquer lugar, entra dentro do barquinho e vai viajando pelo mar da Galileia. Ele tinha poder para atravessar aquele mar, e ele se sujeita, como Adão, para conhecer. Ele foi tentado em tudo, mas não pecou, permaneceu com a sua identidade íntegra. Olha como está dourado e bonito. Em tempo algum, Jesus, ele pecou e ele errou. E nós olhamos e vemos para a palavra de Deus, que o homem separado de Deus, a identidade toda bagunçada, pirateada, falsificada, ele atravessa uma história de dor, no meio destes séculos que vieram, destes anos que vieram, e você olha morte, doenças, guerras, e eu me pergunto, isso é a vontade de Deus? Queridos, isso não é a vontade de Deus, porque Deus fez o homem com uma identidade e com um destino. Ele fez o homem para louvor e glória, para relacionamento de amor com Ele, e também com um propósito, para dominar, para reinar, para governar essa terra, para ser mandante, para dominar, não sobre pessoas, mas dominar os espíritos malignos, dominar as situações, viver uma vida abundante, executando as ordens do Senhor, como um embaixador, como um governante. E esse coração morto, esta vida morta, este coração caído, embora esteja todo apodrecido, ainda preserva a imagem. É parecido, embora o coração esteja amortecido pelo pecado, embora o coração esteja sujo, cheio de sujeira. Queridos, Deus fez o homem para ser o reflexo. Você está me entendendo? O Espírito Santo de Deus criou você para ser reflexo, para ser parecido com Ele, para que você, onde estiver andando nessa terra, passeando por aí, vivendo a sua vida, vendendo o seu produto, ensinando na escola, testemunhando na escola, criando seus filhos, malhando, casando, vivendo uma vida normal, alimentando, fazendo as suas festas de aniversário, de casamento, fazendo a sua aula de natação, vivendo uma vida normal. Deus criou você para ser representante do Cristo, para ser embaixador do Rei. E queridos, Deus fez o homem como seu filho, e nós vemos aqui na palavra de Deus, em João, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos. Não é primo, não é parente, é filho amado. Querido, coloque essa coisa na sua cabeça, me dá vontade de descer aí, e abrir a sua cabeça, e botar esse esboço lá dentro da sua mente. Você é filho amado. Até quando você vai se comportar como um bastardo? Até quando você vai se comportar como um ilegítimo? Até quando você vai se comportar de uma maneira que você não consegue enxergar os propósitos de Deus para a sua vida? A obra da cruz foi consumada, tudo que tinha que ser feito já foi feito, e você vive uma vida miserável, uma vida terrível.
uma vida longe dos propósitos do Senhor, uma vida longe da presença do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando hoje, primeiramente, de algo do Espírito, uma miséria espiritual, uma falta de fé, uma falta de fruto do Espírito dentro do coração. Você é filho amado, querido, você é a cara do seu Pai. Glorifica o Senhor nesse momento. Você pode louvar o Senhor por esta verdade? Você é a cara do seu Pai, é a imagem, é a semelhança. E a Bíblia fala que estando nós ainda mortos, lá em Efésios 2, versículo 5, Deus, Ele vai salvar o homem, num ato de justiça. E Deus também, Ele vai julgá-lo com base no seu amor. E nós observamos e vemos que Jesus, vendo o homem separado, o homem pecador, separado de Deus pelos seus pecados, ele vem como homem, e nós falamos isso se chama encarnação, onde Deus Todo-Poderoso, ele entra dentro de uma forma humana, de um óvulo, de um corpo chamado Jesus de Nazaré. É encarnação. Emanuel, ele se entabernaculou dentro de um vaso. Você sabia que Emanuel, lá no profundo, significa Deus dentro do barro? É o próprio Cristo, é o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus. As naturezas viviam ali, dentro daquele homem chamado Jesus de Nazaré. E agora, Deus tem um representante. Sabe, é como se Deus viesse aqui hoje e falasse aqui, vem cá, um de vocês, e pegasse alguém, falasse, esse aqui é representante da comunidade de Filadélfia. Deus olhou do alto para a terra, viu Jesus de Nazaré andando ali, e falou, é esse que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem cá, você vai ser o representante federal da humanidade. E aí Deus pega Jesus, que é homem, que é o nosso representante, que é carne igual a nós, e ele o leva até a cruz. E lá na cruz, Cristo levou sobre si os nossos pecados, Cristo levou sobre si as nossas dores, Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava derramado sobre esse Cristo. Eu costumo falar para as crianças que Jesus sugou os pecados da humanidade, que Jesus puxou os pecados da humanidade, e ali na cruz ele foi julgado. A justiça de Deus, a santidade de Deus que foi ferida pelo pecado do homem, ela foi satisfeita ali na cruz, querido. E nós vamos olhar e ver, e podemos nos perguntar, Jesus alguma vez pecou? Jesus alguma vez pecou? Se a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, eu pergunto a vocês, quando Jesus morreu, ele estava recebendo o salário de algum pecado cometido? Não. Jesus, ele não pecou em momento algum, mas ele morreu por minha causa. Ele sofreu a punição que era minha, ele sofreu a punição que era sua, ele morreu por sua causa. Você entende isso? Que Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, só que o glorioso é que ao terceiro dia, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Naquele momento, Deus estava dando a chance ao homem pecador de se renovar, de renascer, de ser redimido, de ser justificado, de ser regenerado, de ser salvo através da sua graça. Dia 31, nós comemoramos 501 anos da Reforma Protestante, e o texto que ele nos diz a respeito da fé, a respeito da graça, a respeito do Cristo, a respeito de Deus, né, aqueles cinco pensamentos que vieram depois da Reforma, e que foram extraídos do estudo da palavra de Deus, dos evangelhos, do livro de Romanos, a respeito da salvação, pela fé mediante a graça de Deus. Nós podemos relembrar esta reforma, este tempo a qual homens de Deus foram avivados no seu coração, para romper e para buscar a identidade em Cristo Jesus, para buscar a sua identidade verdadeira num Deus Todo-Poderoso, que os fez com uma identidade e para um propósito nessa terra. E nós olhamos e vemos que Cristo fez tudo. E agora, Isaías, e agora aquele que tem fé, aquele que crê, aquele que reconhece que Jesus é Deus, aquele que reconhece que
os nossos pecados, eles fazem separação entre o homem e entre Deus, e que os nossos pecados, eles precisam de um Salvador, de um perdoador. Isaías, mas eu não tenho pecado não. Eu não tenho pecado não, você acha? Eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu cumpro todos os mandamentos da Bíblia. Querido, você não tem pecado de acordo com qual padrão? Você está se comparando aos irmãos? Você está se comparando aos líderes dessa igreja? Você está se comparando aos outros lá de fora, aos ímpios? Você está se comparando com quem? Porque quando nós somos colocados diante da santidade de Deus, aquela luz irradia sobre a nossa vida, aí a gente enxerga o quão pecador nós somos, quão falho nós somos. Você, colocado ao padrão de Deus, você é um pecador, você precisa de um Salvador, você precisa do Cristo, você precisa de Deus, você precisa de Jesus para que Ele venha salvá-lo dos efeitos do pecado, o efeito em você, a permanência do pecado em você. E nós olhamos e vemos que todo aquele que confessa Jesus Cristo, e que o aceita como seu único e suficiente Salvador, ele é salvo. E isso é mediante a fé em Cristo Jesus, na graça de Deus, a salvação que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é mediante a fé em Cristo Jesus. E este propósito para a sua vida, não diz respeito somente à salvação, mas diz respeito a reinado, diz respeito a domínio, diz respeito a governo, diz respeito a um propósito glorioso, que está escrito lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 28, Deus quer que você seja um mandante nessa terra. Como que funciona esse negócio, Isaías? Deus, ele tomou a chave, ele pegou o cetro da autoridade que estava na mão do inimigo, e ele colocou nas mãos de quem? Da sua igreja nessa terra, amém? Ele colocou nas nossas mãos, e agora, no nome de Jesus, nós temos autoridade para curar, no nome de Jesus nós temos autoridade para expulsar os demônios, no nome de Jesus nós temos autoridade para anunciar essas boas novas. Que boas novas que é essas, Isaías? Que boa notícia que é essa? É que você vai chegar lá no mundo, vai falar para o mundano, para o ímpio, para o caído, que ele é uma pessoa morta. Ah, você é um morto, você sabia disso? Teu coração está caído, mas eu tenho uma boa notícia para você, Jesus veio para dar vida ao seu coração, para que você seja o que você nasceu para ser, e para que você venha a fazer o que você nasceu para fazer nessa terra. A igreja de Cristo Jesus detém as chaves do reino, ela tem autoridade, e este avanço do reino, ele é proporcional ao seu conhecimento e o seu relacionamento com o rei. À medida que você vai conhecendo a Jesus, à medida que você vai se curvando na presença de Jesus, à medida que você vai conhecendo, procurando Cristo Jesus, o reino de Deus, ele vai sendo propagado através dessa terra. Que coisa gloriosa, queridos. Agora, Cristo nos deu a oportunidade de sermos o que éramos lá no Jardim do Éden e muito mais, porque o próprio Deus veio morar dentro do nosso coração, porque o próprio Deus veio viver dentro do nosso coração, e isso se chama santidade. Nós recebemos um novo coração, nós recebemos uma nova vida, um coração que bate no ritmo do coração de Cristo, porque lá na cruz do Calvário, o peito dele foi rasgado, para que aquele coração velho, aquele coração carnal, aquele coração terrível que você tinha lá no mundo, fosse arrancado, e o coração de Cristo fosse inserido lá dentro do seu peito. As chagas na mente de Cristo, aquela coroa de espinho perfurou ali a fonte do Cristo, para que a sua mente agora fosse renovada em entendimento que você veio a essa terra para um propósito, que você filho amado, queridos, o próprio Cristo, ele está vivendo agora dentro do ser humano, e ele vive em nós, aleluia. Amém? Aleluia. Você filho amado, o próprio Cristo está vivendo dentro de você. Este Espírito Santo de Deus, ele te dá força, este Espírito Santo de Deus te impulsiona a caminhar, este Espírito Santo é aquele que te capacita a ser filho, este Espírito Santo é aquele que domina a sua vida, e agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Querido, saia deste lugar de mornidão espiritual, saia deste lugar, dessa sarjeta, onde você fica choramingando todos os dias, e assuma o seu lugar à mesa, assuma o seu lugar porque você é filho, porque o Espírito Santo de Deus está morando dentro de você. Assuma este posicionamento de filho amado, assuma esta identidade, aquilo que você veio a esta terra para fazer, aquilo que você veio a esta terra para ser, é a cara do Pai. Você é parecido com Jesus, você tem nas suas mãos a autoridade, você tem nas suas mãos a chave do reino, você é representante do Cristo, você é filho do Rei, você foi criado para um propósito, você, aleluia, veio a essa terra para ter a mente de Cristo, aleluia. Você entende esta verdade? O grupo de louvor pode subir para que nós possamos juntos louvar ao Senhor. E a partir do momento em que nós tomamos posse desta identidade, e que Cristo vive em nós, e que Cristo agora se manifesta em nós, nós não podemos mais ceder aos desejos do nosso ego. O ego humano, ele é o grande inimigo da nossa alma. A carne está aqui? Tá, continua do mesmo jeito, está vendo? Está do mesmo jeito a carne. E todo dia quando você levantar, você vai se deparar com a sua carne, aqueles desejos pecaminosos, aquele velho Adão gritando, esperneando, cravado lá na cruz, falando: eu quero pecar, eu quero me lançar, quero me jogar nos vícios, eu quero farrear, eu quero entrar de cabeça no mundo mesmo, eu quero viver as coisas que eu ainda não vivi, eu tenho só uma vida para viver, quero viver tudo. E aí o Adão começa a espernear, mas agora a sua imagem foi restaurada, Jesus Cristo vive dentro de você, e isso agora se chama mortificação do eu. Cristo assumiu o trono do seu coração, e Ele cravou o Adão na cruz, e aí eu vejo Cristo lá dentro do seu coração assentado, reinando, e falando aí para o Adão: pode espernear aí, fica aí cravado nessa cruz, tá lá a carne, fica gritando o dia inteiro: quero pecar, me solta, quero encher o caneco, quero me afundar aí nesse mundão aí, mundão velho sem porteira, não é? E aí Jesus fala: opa, aqui não, quem reina nesse coração sou eu. Amém? Esse aqui é filho, esse aqui é amado, esse aqui é a cara do Pai. Aonde ele vai, ele me representa, ele não pisa em lugares onde há contaminação, os pés dele não são apressados para derramar sangue inocente, porque ele é justo, ele é justo porque o papai é justo, ele é amoroso para com o próximo, porque o pai também é amor, ele tem autoridade, ele tem a chave do reino, porque ele está reinando nessa terra, em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus, ele manda, ele domina, sai demônio, o demônio vai embora e a pessoa é liberta, vem o reino, vem a cura, e a cura vem, porque agora ele tem autoridade, o pai deu a chave do carro na mão dele, falou: dirige aí que eu estou aqui do lado. E assim Jesus vai nos guiando nessa estrada, querido. Abandona nessa noite essa vida de pecado, sabe? Abandona hoje essa identidade falsa. Deus te fez para ser um canal de bênção nessa terra, não adianta você ficar insistindo. Quantas das vezes você fica dando murro em ponta de faca, igual Paulo fazia? Abandona essa velha identidade, assuma hoje a sua identidade em Cristo Jesus, seja aquilo que Cristo preparou você, aquilo que Cristo fez você para ser nesse mundo, seja aquilo que Cristo sonhou para você, e faça aquilo que Cristo comissionou você a fazer, em o nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. É poder de Deus. Poder significa privilégio, poder significa capacidade, poder significa autoridade, influência delegada. Recebe em nome de Jesus, filho amado, o poder para ser chamado filho de Deus. Eu quero nessa noite dar a oportunidade a você. Os obreiros, por favor, estejam comigo aqui no altar. Aleluia. A você que reconhece que você é um pecador, eu quero que você venha ao altar
nesta noite, a você que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, venha ao altar. Esta é uma boa notícia. Seu coração está morto, mas Cristo ressuscitou para que você tivesse vida. Seu coração está morto, mas Cristo ressuscitou para que você tivesse vida, e vida com abundância. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. A você que está afastado dos caminhos do Senhor e deseja refazer a sua aliança, a você que está longe, por um tempo perambulou por diversos caminhos, mas deseja retornar aos braços do Pai, venha. Não fique preocupado com as pessoas, não fique preocupado com as pessoas, o que elas pensarão a seu respeito. Venha, faça a sua aliança com Cristo, faça a sua aliança com Jesus. Ele é poderoso, Ele deseja entrar no seu coração, Ele deseja transformar a sua vida, Ele deseja, mediante a fé, apagar o seu passado, os seus pecados, te dar uma nova perspectiva. Se você nunca reconheceu Jesus orando e confessando que Ele é Deus, que Ele é o Salvador, então este é o momento para que você possa se curvar na presença do Senhor Jesus. Aleluia. A igreja esteja orando neste momento. Aleluia, aleluias, aleluia, o céu está em festa nessa noite, aleluia, por um pecador que se arrepende, os anjos do céu se colocam em festa. Venha confessar Jesus, venha receber Jesus no seu coração, aleluia, aleluia. Obreiros, façam uma oração de confissão de fé, é oração de confissão de fé. Essas pessoas precisam confessar Jesus com a sua boca e com o seu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, eu reconheço, Deus, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu reconheço, Jesus, que Tu és Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te peço, Jesus, envia o Espírito Santo nesse momento ao meu coração, para me dar forças, para que eu possa permanecer nessa caminhada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti
seu rosto maravilhoso, enchendo o teu coração de paz. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.